ustedes y un saludo desde Estados Unidos de parte de la iglesia allá, Pastor Kelvin, ¿no? Siempre pide un saludo especial a la iglesia, un saludo a los hermanos y es un honor, un gozo, una alegría estar con ustedes aqui. Juntamente comigo está minha esposa, Renate, ¿no? E para nós já somos de la casa, ¿no? Já não sei quantas vezes hemos venido aqui, creio que esta é a sexta vez que venimos a Colômbia, então já creio que, eu digo sempre a la gente que eu sou de Chocó, de Buenaventura, mas nadie lo cree. ¿Por que será, não? Empiezo a hablar, não, usted não é de Chocó, não. Pero que alegria tê-los aqui, de verdade, um gusto. E nós somos servidores de Cristo, não temos outra função senão servir ao Senhor, servir ao povo de Deus e saber que esta congregação não está crescendo, caminhando. Não sei que talvez alguns hoje como quedaram um pouco surpreendidos. O serviço hoje está um pouco diferente, não? Sim, Pastor Carlos aí com seu movimento, mirando o que é melhor que o Senhor tem para vocês, não? De maneira prática e aproveitar de la palavra de Deus. Então, aqui estamos para servir. Sei que em julho vem um grupo desde Estados Unidos para visitá-lo, estar com vocês, com o Pastor Jaime. Sei que vai ser um bom tempo também. Estamos muito emocionados com tudo que o Senhor está fazendo. Antes de compartilhar algo que queria dizer a vocês é que estar aqui, irmão, sei que talvez você diga, estar aqui e começar a reunir com esses irmãos é um grupo pequeno aqui, talvez, não? Estamos começando. Pero há algo bueno. Há montão de gente em todo o mundo orando por vocês, pensando em vocês, intercedendo por vocês. Pero é muito melhor que a construção seja uma construção, não, despacio, constante, não, e com bom fundamento. Verdade que sim? Por exemplo, sei que aqui vocês conhecem muito da terra, não? Ou seja, uno não espera que do dia à noite tenha produção, tenha crescimento. O que há que esperar? Preparar a terra, verdade? Esperar o tempo correto para sembrar e esperar que venga a lluvia que Deus envia para que haja crescimento e a seu tempo buena cosecha, verdade que sim? E nós estamos nesse tempo aqui como igreja, ponendo os cimientos, ponendo os fundamentos para que a casa, para que a construção e a cosecha seja muito saudável. Amém? Hoje queria falar de um tema com vocês muito interessante e me chamou a atenção. Não combinei nada com o pastor Carlos, não disse nada a Carlos de quem ia falar, não sabia, não, pero queria falar desse tema, falando com Deus. Não? Esse momento, a vezes como eu não sei orar, eu não sei como, pastor Carlos faz uma oração bonita, eu não sei como fazê-lo. A oração é falar com Deus. Amém? Amém? E você pode falar com Deus. Você pode comunicar-se com Ele. Ter uma conversação com Ele. Em um momento que os discípulos estavam reunidos, havia uma multitud de gente, e Jesus começa a ensinar muitas coisas. E entre outras coisas, ensina a orar. Quantos de vocês conhecem a oração do Padre Nuestro? Levante a mão. Ok, todos. Sabe que o Padre Nuestro é um modelo de oração. Ou seja, Jesucristo ensinou a seus discípulos como deveria ser a oração. E vamos meditar e mirar juntos aqui. Por exemplo, Jesus habla desta maneira. Ustedes, pues, quando orem desta maneira. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Creo que muchos de ustedes desde niño conocen esa oración. Y la repite, ¿no? Pero, ¿qué es esta oración? Hay algunas cosas que me gustaría pensar con ustedes. La oración y hablar con Dios, la oración renueva el corazón, ¿no? Desentrañando el Padre Nuestro. O sea, ¿cómo podemos trabajar esse modelo de oração? O que significa? Qual o sentido? O que Jesus queria ensinar a seus discípulos? Esse texto que está em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, como lo viu aí, não? Então, o primeiro é modelo de oração, ok? E modelo de oração e relação com Deus, ok? Não é que você vai estar repetindo igualito, decorar, não. É parte de tu relação com Deus. Assim como tu hablas com tus filhos, com tus padres, ou com tu família, com tus amigos. Como hablamos? O Padre Nuestro ensina a orar com enfoque, ou seja, com uma direção equilibrada entre a glória de Deus, não? E as necessidades humanas, fortalecendo nossa conexão espiritual. Mira, quando você está passando por muita dificuldade, te dá ganas de pedir ajuda a Deus? Sim ou não? Claro que sim, todos nós. Não, se estamos em um apuro, não sabemos o que fazer. Ai, Diosito, tem uns que falam assim, Diosito, ajuda-me. Isso é orar? Ai, eu não sei o que vou fazer. Por favor, Deus, ayúdame. Esta es una oración. Pero la oración aquí nos enseña no solo pedir por nuestras necesidades, pero también reconocer la gloria de Dios y tener esa comunión con Él. Otra cosa interesante cuando pensamos en la oración es transformación y crecimiento. O sea, este modelo de oración también habla de una transformación y un crecimiento. No, la oración genuina basada en el Padre Nuestro guía a los creyentes desde la alabanza, adoración, hasta la confesión, como vamos a mirar en un momento, ¿no? También fomenta o genera ese crecimiento espiritual continuo. Mira que interesante. Ahora, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos cantando la palabra de Dios. Todas las canciones que cantábamos hablaban de que hizo Dios por nosotros, de la promesa de Dios, del sacrificio, de la bondad, de la gracia. Y estamos haciendo de qué manera? Agradecidos al Señor. Entonces el tiempo de alabanza, el tiempo de cantar, no es solo por, ¿por qué estamos cantando? Solo para pasar el tiempo? No. Es una manera de juntos ser agradecidos a Dios. ¿Okay? Otra cosa, tenemos ese acceso a la paternidad de Dios. ¿Qué es la paternidad de Dios? Dios como nuestro Padre, que cuida de nosotros, que protege a nosotros. ¿Cuál es la función de un padre en el hogar? Proveer, cuidar, ¿no? Proteger su familia, guiar su familia, y así hace Dios con nosotros. A través de Cristo, los creyentes pueden accesarse o tienen acceso a la presencia del Padre con confianza, ¿no? Siempre segundo su voluntad, como vamos a mirar en un momento. ¿Okay? Entonces, lo primero quería pensar con ustedes, principios de prioridad divina. ¿Qué está en primero en tu vida? Para que pense, ¿qué es lo primero que ocupa el primer lugar de tu vida? Dios debería ser, o mejor, debería ser Dios. Pero a veces nosotros vamos poniendo otras cosas en lugar de Dios. Por eso nuestra iglesia siempre tiene ese principio para acordarnos. Dios primero, después tu familia, después la iglesia, después el mundo. O sea, hay una orden. Entonces, principios de prioridad. Observe como Jesús enseña a sus discípulos. Pues ore de esa manera. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No? Y venga tu reino.
Y aquí es donde la cosa se pone muy seria. Hágase tu voluntad. ¿Dónde? Así en la tierra como se hace en los cielos. O sea, que la voluntad de Dios sea lo primero en nuestras vidas. Y ese es un reto, ¿verdad que sí? Porque a veces nosotros queremos algo, pero Dios siempre tiene lo mejor. Por ejemplo, ustedes que son padres, ¿no? Saben de eso. A veces tus hijos, principalmente cuando son más pequeños, ¿no? Querem algo, pero que é perigoso para eles. E que disse ustedes como padre? Não. Tu hijo se queda contente ou enojado? Enojado. Nós, quando éramos niños e nossos padres diziam não para nós, como nos quedávamos? Enojados. Pero por que nossos padres e nós hoje a nossos hijos a vezes decimos não, isso não é para você? Por quê? Porque temos experiência, miramos mais allá. E assim é com Deus. Deus conhece toda a eternidade. Então, por exemplo, aqui não só é uma questão de dependência de Deus, pero adoração e reconhecimento de Deus. Quem é Deus e quem sou eu? Por exemplo, Mateus capítulo 6, 9, habla desta maneira. Vocês podem orar desta maneira. Padre nuestro. Você pode pedir, mi Padre, não? Santificado seja tu nome. Ou seja, reconozco quem é Deus, reconozco quem é a sua soberania, seu poder, reconozco que necessito dele e posso me acercar a ele. Amém? El Salmo, agora mesmo, Carlos falava de los salmos, ¿no? de cantar salmos al Señor. Y los salmos son como esa exaltación a Dios. Mira, exalten al Señor nuestro Dios. Póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. ¿Qué significa la palabra santo? Eu sei que vocês já ouviram, já foi ensinado isso aqui. O que significa a palavra santo? Separado. Separado. Separado para Deus. Para Deus. Português. Me saiu um português aqui. Me saiu um português. Separado para Deus. Para Ele. Não? Então, nosso Deus é santo, separado de quê? Separado do mal, separado do pecado, das coisas malas. Nosso Deus é perfeito. Isaías, um texto do Antigo Testamento, habla, e ele uno al outro dava vozes, dizendo, ou seja, é uma visão que tinha Isaías da presença de Deus, e os ángeles delante de Deus, serafines e querubines cantavam, Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. O sea, usted va a decir, Joel, pero si Dios es santo, santo, ¿cómo yo puedo llegar a Él y llamarlo de Padre? Sí, usted puede, a través de Jesucristo. Si es tan perfecto y yo con tantas limitaciones, con tantas fallas, ¿puedo estar delante de Dios? Sí, puede estar. Observe que o texto habla mais adelante, venga tu reino, hágase tu voluntad, confiando que Deus e a vontade de Deus é buena, perfeita e agradável. Quando você ora, assim é, uma conversação com Deus. Agora, o mesmo Jesus, em esse mesmo capítulo, ensinou algo. Pero, busquem primeiro su reino. ¿Reino de quem? De Deus. E todas essas coisas lhe serão añadidas. ¿De que Jesus estava falando? Que a gente está buscando coisas, está buscando recursos materiais, pero se olvida que se põe sua vida em ordem, buscando primeiro a Deus, naturalmente o demás vai vir. Por exemplo, você já creio que ouviu esta expressão, não?
que o dinheiro não traz felicidade a uno. Já escutaram essa expressão? Sim ou não? Sim. Pero você vai dizer, o dinheiro está mal? É mal ter dinheiro? Não. Ui, pastor, agora me iba muito bem na platica para pagar isso e lo outro. Não? Pero o problema é quando o dinheiro ou os recursos são mais importantes e estão em primeiro lugar em minha vida. Por isso é muito importante ter nossa vida bem ordenada. E o próprio Jesus habla, busque primeiro a Deus. Por exemplo, digamos que Renata e eu, ok? Estamos em problemas. Ou seja, não estamos nos levando bem por alguma circunstância. E se eu intento, a culpa é de Renata. E Renata, não, a culpa é de Joel. ¿A dónde vamos chegar? ¿Ah? ¿A dónde? A nenhum lugar. Então, se eu busco a Deus e pergunto, Deus, que habla tu palavra? E a Bíblia habla, ama a tu prójimo como a ti mesmo. Ou seja, quem é mais próximo que minha esposa? Nadie. Pero não só isso. Deus habla que tenho que amar a meu inimigo e orar por ele. Ui, Renata não é minha inimiga. Então, tenho que cambiar. Se busco primeiro o reino de Deus, Deus trabalha comigo e naturalmente, o que vai passar? Vai trabalhar em minha relação com Renata. Agora, imagina-te se Renata também busca primeiro o reino de Deus. Pero, estou falando de nós outros, pero isso serve para qualquer coisa, para as amistades, não? Por exemplo, você em algum momento teve alguém muito querido, muito cercano, que por algo passou e a amistade já não está bem. E se distanciaram. Como vamos mirar um pouco mais adelante, Deus nos leva a restaurar a amistade, sempre e quando buscamos o reino. Mira o texto de Lucas capítulo 22, dizendo, Padre, se é tu voluntade. O próprio Jesus confiava em la voluntade de Deus e não em sua vontade. Como ora você? Não? Isso é Jesus orando. Padre, se és tu vontade, aparta de mim esta copa. Sabe quando Jesus estava orando e fazendo esta oração? Antes de ir à cruz. Ele sabia que ia sofrer. Sabia que ia ser difícil. Sabia que iam açoitá-lo, que iam esculpir em ele, que iam poner uma corona, que ia à cruz. Pero mira a oração de Jesus. Se és tu vontade. Eu sei que a vezes você é ouído em alguma igreja que habla de coisas como eu determino, eu declaro. É diferente. Jesus ensina, Deus, haga tu vontade. Joel, pero como seria isto em meu diário vivir? Em tu pedido, pida a Deus, haga tu vontade em minha família, haga tu vontade em meu trabalho, em minha escola, não, em meus desejos, porque a vontade de Deus é perfeita. Isso vai produzir uma relação transformadora. Sempre que você aprende a orar e a falar com Deus, vai ter uma relação transformadora. Porque se vocês, e aqui volvemos ao ponto de las relações, ¿no? Porque se vocês perdonam a los hombres sus transgressões, também su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam mais bem amáveis los unos com los outros, misericordiosos, perdonando-se um a outro, assim como também Deus los perdonou em Cristo. Se acorda que ahorita, quando Carlos perguntou, por que devemos ser agradecidos? Por que és um Deus tão maravilhoso? E um ninho disse, porque nos perdona. E nossa oração pedimos ao Senhor, perdona nossos pecados. E quando esteja orando, perdonem se têm algo contra alguém. A oração também serve para as relações. Por isso pede, perdona nossas deudas como perdonamos a nossos deudores.
E às vezes quando falamos isso, a gente habla, ai, se eu não tenho culpa, eu fui perdonado. Não? Para que também tu Padre que está en los cielos perdone a ustedes sus transgresiones. Entende que a oração del Padre Nuestro não é só uma repetição? Há muitas coisas, há comportamento, há atitude, há relação. A oração é um modelo, pero a prática é todo o que está em sua palavra. Também habla de provisão e perdão diário. Não, observe comigo, versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Pergunto a ustedes, el alimento que está en tu mesa, en tu casa, ¿no? Viene porque usted es muy inteligente, porque usted es muy sabio, porque puede hacer las cosas muy bien, o por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. ¿No? Viernes estávamos, foi viernes que digamos, estou mais perdido que o livro de Limber. Viernes, digamos, estávamos falando sobre isso, não? Há um texto em Jeremias 9:23 que habla sobre isso, não? Que não se glorie sábio em sua sabedoria, el rico em sua riqueza e tampouco el fuerte em sua força. Por quê? La sabedoria uno se pode volver louco. ¿Verdad que sí? ¿Cuánta gente con depresión, gente que está enferma y tal vez era muy inteligente y no sabe qué hacer con su inteligencia? No se gloríe el rico en su riqueza, porque del día a la noche puede perder todo. Ustedes viven en una área cafetera, ¿no? Ustedes ya oíram histórias de hombres con mucha tierra, con mucha plantación aquí, que se quedó y se fue a la quiebra. Eran ricos y un día el outro pobre. E sei aqui de história de gente que quitou sua própria vida, porque não podia suportar não ter recurso. E ele fuerte. Vá a um hospital e você vai encontrar muita gente que era muito forte, mas se quedou acamado, enfermo e já. Então, quem ensina a oração do Padre Nuestro? Deus nos dê o necessário para esse dia, o pão nuestro de cada dia. Dá-nos hoje, não? E agora vem a sequência de la relação. Perdónanos nuestras deudas, perdónanos. Pero como também nós hemos perdonado a nossos deudores. Eu estou seguro aqui que se perguntar a cada um de vocês se alguém hizo mal a você em algum momento de tu vida, todos nós vamos levantar a mão, verdade? Em algum momento, alguma circunstância, e a Bíblia nos ensina a não só pedir perdão, mas perdonar também. Por quê? Porque fomos perdonados por Deus. E é o que Jesus estava ensinando. E o pão nosso de cada dia genera nossa dependência diária de Deus. ¿Sabe por qué estás vivo hoy? Por la gracia de Dios. Porque si Dios quita de nosotros el aire que respiramos, el aliento que tenemos, ¿qué va a pasar con nosotros? No moriremos. Cada día que usted se despierta, créame, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. E se tem dúvida, meta a um hospital e pergunte a gente que está enferma. Antes de venirmos, Renata e eu visitamos uma irmã de nossa igreja que os doutores disseram, não há que fazer. Ela pode viver 3 dias, 3 meses, 1 ano, não sabemos. Mas nós já não teremos nada por fazer. E chegamos à casa para visitá-la. Sabe o primeiro que disse? Pastor, um dia mais. Aqui estou e contenta e feliz. Sabe qual a diferença entre nós e esta irmã? Sabe qual a diferença? Creemos que não vamos morrer. Queremos que não vamos morrer. E o outro é que não teremos um diagnóstico médico. Pero de lo demás,
todos nosotros vivimos un día a la vez por la gracia de Dios. Todos nosotros. ¿Cómo así, Joel? Mira, recentemente en Brasil se cayó un avión en una ciudad. Gente que no estaba volando, que estaba dentro de su casa, se murió. Usted no sabe qué va a pasar. Es una locura, ¿no? Tal vez gente que nunca voló en su vida. Se cayó un avión en la casa. ¿Cuál es la probabilidad? O sea, vivimos, cada día es un regalo de Dios. Créame, valore la vida que Dios te da. Por isso habla, dá-nos o pão de cada dia, o alimento diário, o cuidado diário para nós. Mira esse texto de Filipenses 4:19. E mi Deus proverá a todas suas necessidades conforme suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Se você lê lo demás que Pablo habla, e essa carta é muito interessante. Pablo habla que aprendeu a viver contento em toda e qualquer circunstância. Passando hambre ou tendo que comer. Passando por necessidade ou em abundância. Pero contento. ¿Por quê? Porque a alegria de Pablo estava em Deus. Então, se reconhecer essa provisão, esse cuidado, e que Deus nos dará todo o necessário. Pero como hablamos em um momento, também uno busca esse perdão de Deus. ¿No? Perdónanos. Ahora, a primeira parte nos encanta, ¿verdad que sí? Perdónanos nuestras deudas. Que Deus perdona-me, tu sabes, eu muito mal e todo. Pero mira como Jesus habla aqui. Que Deus nos perdone como nós hemos perdonado nossos deudores. Entende o que Jesucristo estava ensinando aqui? Que na mesma medida que você usa para perdonar a outro, ou para pedir perdão a Deus, vai ser a maneira que Deus vai perdonar você. Você já ouviu pessoas que falam dessa maneira? Não, porque eu isto não perdono nunca. Ai, ai, ai. Imagínate se Deus nos tratar assim. O que seria de nós? Estaríamos mal. Muito mal. Perdona-nos como nós perdonamos a outros. E quantas vezes você orou o Padre Nosso e nunca se percatou disso? Porque repetiu, Padre Nosso que sai no céu, santificado seja teu nome. Hablou, pero não meditou em lo que estava falando. Ui. Não? Se eu não perdono, por que quero ser perdonado? Pero se eu he perdonado a outros, o Senhor perdona. Então, esta relação, well, como pedimos perdão a Deus? Na Bíblia está. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Se confessamos nossos pecados, Ele, Jesucristo, é fiel e justo para perdonar-nos os pecados e para limpiar-nos de toda maldade. E é interessante que essa carta habla que Jesucristo é como um advogado que intercede por nós outros. Mas também é como um juez que pode perdonar nossos pecados. E todo isso está em la oração, que você já não conhecia. Relações reconciliadas e coração puro. Quando pedimos perdão e quando perdonamos. Quando somos perdonados. Quando dependemos dele, Senhor. Pero há um pedido. Não nos deixe cair em tentação. Que é uma tentação? É um bom tema para pensar, não? Que é tentação, Joel? Não? Às vezes, quando pensamos em tentação, pensamos sempre em coisas morais, não? Como não mirar a esposa de outro, ou o esposo de outro, ou a infidelidade. Pero há algo mais. E desde niño, por exemplo, o niño vai à casa do amiguito, não? E aí tem um juego que ele não tem, um juguete que ele não tem em sua casa. E o niñito pensa, ai,
se me llevo ¿qué es para él? Es una tentación. O usted fue a una tienda a comprar algo y pagou em efetivo e quando recebeu, se deu conta que a pessoa hizo mal e teria mais plata de lo que deveria. E você com esta plata e necessitado, que hago? Devuelvo ou me quedo? Que é isto? Uma tentação. Você é tentado a quedar-se com aquilo que não pertence a você. Pero imagínate que esse funcionário, essa pessoa que trabalha na caja de um supermercado, ela vai ter que pagar se vai sair mal, verdade? Então, ¿qué es la tentación? Es el deseo de tener o poseer lo que no pertenece a mí, o hacer lo que no debería hacerlo. Por ejemplo, si yo hablo la verdad aquí, va a ser difícil. Y si yo conto una mentirita, ¿no? Una mentira blanca. Eso que no entiendo, ¿no? Mentiria blanca. ¿Cómo así? ¿Cómo mentir? No, es que es casi una verdad. Casi una verdad es una mentira, ¿no? Y yo soy tentado. Pero observe que isso passa desde que os niños empiezan ya a... Por ejemplo, usted llega a la casa y se dio cuenta que, pero aquí había un pan de bono, por ejemplo, que había guardado para comer más tarde y no está aquí. Fulanito, ¿sabe de eso? No. Usted lo comió. Desapareceu. O sea, diga ao niño, não haga isto. E su deseo es, não toque, porque é tentado a hacer. Então, poseer lo que não pertenece a mim, buscar lo que não deveria buscar, não, ou seja, isso é tentação. E de alguma maneira, a palavra nos ensina exatamente sobre isso. Mira, bem-aventurados os limpios de coração, pois eles verão a Deus. Ou seja, sempre quando vencemos a tentação, seja de ter lo que não pertenece a nós, de fazer lo que não deveríamos fazer, seja lo que seja, sempre que nós resistimos a isso, que passa com nós? Temos a oportunidade de honrar a Deus. Amém? E sermos livrados dessa tentação e ter o coração puro. Por exemplo, quando pensamos em proteção, não? Em la prueba, há duas coisas diferentes. Deus pode permitir que você e eu passemos por circunstâncias difíceis para nosso crescimento. E é uma prueba. A tentação sempre é com sentido de destruir-nos. A prueba é para crescermos. Por exemplo, se você pensa em uma prueba escolar, o desejo do maestro não é que você seja o pior, que você seja o melhor. Isso é uma prueba. E assim é com Deus. Pero a tentação sempre quer destruir-nos, não? E não nos deixe, não permita que caigamos em essa tentação. Então, o que significa isso? É desenvolver uma consciência sobre as tentações diárias que todos temos, em diferentes circunstâncias. Todos nós temos tentações, não? E reconhecer a necessidade de proteção divina. Então, quando vêm esses pensamentos, creio que vocês já ouviram uma frase que disse assim: "Você não pode impedir de um pájaro volar sobre tu cabeça, verdade? Você pode impedir um pájaro? Não pode. Pero você pode impedir que esse pájaro haga um nido em tu cabeça? Sim ou não? Sim. De nós é mais fácil, não? Porque você cai por aí. Não. Pero imagina de Santiago. Santiago você daria um nido muito bonito, não? Mira, há vantagem ser pelão, não? Não, esse não há espaço, não? Pero já escutaram isso, não? Uno não pode impedir que os pássaros podem volar sobre tu cabeça, pero sí pode impedir que haga nido. Que é a tentação? É quando eu peço a alimentar
esses pensamentos ou desejos que não pertencem a Deus. Então, necessito lidiar com isso. A orar, hablar com Deus, não por liberação del mal, reconhecer tu vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Tus debilidades, tus fraquezas, sus fraquezas, não? Por exemplo, digamos, eu sou de las personas que habla desta maneira, digamos, não, es que, perdone, pastor, pero quando a coisa me pide, eu hablo, eu sou assim, eu sou muito verdadeiro, e hablo, pero há muitas maneiras que eu posso falar, verdade que sim? E há vezes que hablamos e herimos as pessoas, há vezes que hablamos e hablamos malas palavras. Então, que necessita? Eu já sei que eu tenho esse problema. Então, tenho que cuidar. Não? Por exemplo, não falar de nadie aqui, falar de Joel. Ok? Eu tenho, por exemplo, essa dificuldade. Tenho que cuidar, a vezes, da maneira como hablo. Porque puedo hablar lo correcto, pero a veces la manera como hablo, a veces no es la mejor. Entonces, ¿qué necesito? Pedir a Dios que me ayude. ¿Por qué? Hermanos, la única diferencia entre ustedes que están ahí sentados y nosotros, o en ese momento yo que estoy aquí, es que estoy predicando, pero tengo los mismos retos, dificultades que cualquier uno de ustedes. Somos humanos y luchamos con eso. Entonces, pedir a Deus, reafirmar tu dependência total, absoluta de Ele para enfrentar as lutas espirituais. Quantos de vocês hoje, quando despertou e estava essa lluvia, esse tempo assim, seria bueno quedar-se aqui na cama? Quantos de nós? Quantos de nós? Não é pecado, compreende? Pero eu sei que quando estou aí, recebo a palavra, sou bendecido, me dá ânimo para seguir adelante, porque é um processo, é natural, compreende? Não é nada malo em que você está lutando com isso, verdade que sim? Eu sempre digo algo, não? A vezes é muito fácil falar quando uno tem seu carro, seu coche, não? Pero uma vez tem que vir com paraguas, tem que caminhar, não? E a vezes pensa, seria bueno quedar hoje, que rico dia para estar na casita, não? Pero também é bueno receber a palavra de Deus, estar em comunhão com meus irmãos, amém? Então, hermanos, não é pecado porque você, Senhor, perdona-me porque queria estar na cama, não é pecado, não? Pero que bueno que decidiste venir. Está. E tomaste tu tempo. Então, e não é só isso, em tantas outras coisas em nossas vidas, sempre os pensamentos vão vir. Pero como manejamos esses pensamentos? Não? Não é fácil. Por exemplo, para os jovens que estão aqui, é difícil, porque tem os amigos que se vão por um caminho aparentemente mais fácil. E a Bíblia habla sobre isso. A Bíblia habla que há caminhos que ao homem parecem muito direitos, pero su final são amargos como a muerte. Imagínate isso. Há caminhos que parecem buenos, pero al final são amargos como a muerte. Então, buscar de Deus para nossas lutas espirituais. O Padre Nuestro nos recuerda que Deus é nossa fuente de fortaleza. Eu estou limitado, mas tenho um Deus que todo pode. E minha confiança está em Ele. E minha dependência está em Ele. E busco de Ele para manter-me firme. Por isso, Jesucristo ensina. Em tua oração pida, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos del mal. Porque tu és o reino, o poder e a glória. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso pode ajudar-me em minhas debilidades. Queridos, eu sei que em algum momento você está passando, ou passou, ou passará
dificuldades, não? Momentos difíceis, não baje la guardia. Busque de Deus. El Padre Nuestro no es una oración para repetir al azar, no. Es la conciencia de que hay un Dios que puede cuidar y que yo puedo ir a Él. Ayúdame porque no sé cómo manejar. Ayúdame porque no sé qué hacer. En ese momento hay una posibilidad de rescate para tu vida. Por ejemplo, hablaba con un bombero y él trabajaba como salvavidas, ¿no? Y decía que una de las cosas que hacían, porque había leído y fui preguntar si era verdad. Cuando hay una persona, yo había leído que cuando una persona está se ahogando, a veces el salvavidas no se tira en la primera para salvarlo. Espera hasta que la persona ya no se mueve más. Y yo fui y pregunté si esto era verdad y dijo que sí. ¿Por qué? Porque el otro puede ahogarse también. Porque está intentando en sus fuerzas. Y cuando esa persona ya no tiene más fuerza, es mucho más fácil de salvarla, rescatarla, porque está totalmente dependiente de su Salvador, que sería en ese caso el salvavidas. Espiritualmente, ¿cómo funciona esto? Cuando usted y yo estamos 100% dependientes de Dios, Él viene en nuestro socorro, en nuestra ayuda. Pero enquanto nosotros estamos intentando hacer a nuestra manera, ok, el Señor va a permitir. Por eso, líbranos. Estamos hablando de un Dios que es todopoderoso, que tiene poder, y habla que a Él pertenece el reino, el poder y la gloria para siempre. Todo lo demás que usted y yo conocemos es valedero, es transitorio, pero Dios es eterno. Jesucristo enseñó también, velen y oren para que no entre en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A veces usted está, sí, Dios, yo confío, pero mi naturaleza, y todos nosotros luchamos con esta naturaleza, que es en contra de Dios, que es pecadora, que es débil. Pero el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos da fuerza para seguir adelante. Y termino con ese texto, hermanos. Y es Pablo hablando a los hermanos que estaban en Corinto. No les ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna, que não seja comum a los hombres. O sea, que todos nosotros vamos pasar por pruebas, por tentaciones. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. O sea, Dios siempre escucha nuestro clamor. Siempre y cuando es prioridad en nuestra vida. Siempre y cuando lo buscamos con todo nuestro corazón. E déjeme só ler esse último texto, e prometo que já é o último texto. É que este texto está em Antigo Testamento, do livro de Crônicas, e habla desta maneira. Tuya es, ó Senhor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio. Ó Senhor, te exaltas como soberano sobre todo. Imagínate que este Dios quiere y desea tener una conversación con usted. Well, pero, sí, ese Dios. Pense el hombre más poderoso de Quindío, o de Quimbaya. Es nada. El hombre más poderoso de la tierra, delante de Dios, nada.
Pero este Dios puede oír tu oración y usted puede hablar con Él. Que Dios hable a tu corazón y que usted tenga ese deseo de conocerlo más, hablar más con Él y saber que Él tiene total y absoluto control de todas las cosas. Amén. Vamos cerrar nossos olhos por um momento e hablar com esse Deus. Aí onde estás? Em pensamento. Hable com Deus. Talvez diga a Ele: eu não entendo todo o que Joel falou, pero se é verdade que eu puedo falar contigo. Aqui está mi coração quebrantado, aqui está mi vida delante de ti. Hable com Deus. E você pode hacerlo aqui, pode hacer em qualquer lugar. Porque Ele ouve tu voz. Escuta tu coração. E quando você lê sua palavra, Ele habla com você. O que está em tu mente agora? O que te preocupa? O que genera inquietud em tu vida? Ponga delante de Deus. Quais são tus necessidades? Hable com Ele. Pida a Ele. Padre, graças. Graças por tu poder, tu soberania, tu glória. Graças por tu reino. Graças porque podemos estar delante de ti. E com nossos corações abertos, quebrantados, de uma maneira muito sensível, estamos delante de ti para pedir-te: guia-nos em toda a verdade. Perdona nossas deudas, assim como hemos perdonado a nossos deudores. Ensina-nos a perdonar a nossos deudores. Ensina-nos a confiar em tu proteção delante das tentações da vida. Graças, Senhor, por esse local. Graças por essas pessoas que buscam conhecer-te mais de ti. E eu pido que tu Espírito Santo, que tu graça, que tu favor seja manifestado sobre a vida de cada um daqueles que a ti te buscam com o coração aberto, ponendo a ti em primeiro lugar em suas vidas. E que lo demás seja añadido, segundo tu buena voluntad. Graças por tu palavra. Graças por esse tempo e que tu nome siga sendo glorificado e honrado em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Amém. Deus los bendiga. Graças por estar esse tempo tão hermoso com vocês. Bendiciones. Carlos.